Última aula nós vimos os chamados geradores. Gerador é aquele aparelho que transforma um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Pois o assunto hoje são os chamados receptores ou motores. O receptor ou motor é exatamente igual ao gerador, só que ele faz a coisa ao contrário. Ele transforma energia elétrica em outra forma qualquer de energia. Por exemplo, o monitor que está na sua frente é um receptor. Ele transforma energia elétrica em energia luminosa. A caixinha de som é um receptor, transforma energia elétrica em energia mecânica. A lâmpada, essa lâmpada fluorescente que você tem é um receptor, transforma energia elétrica em energia luminosa. Então, todo aparelho que transforma energia elétrica em outro tipo de energia é um receptor ou motor. O símbolo que é utilizado para representar o receptor é exatamente igual ao do gerador. Mesma coisa, olha o desenho aí, ó. Gerador tinha força eletromotriz, receptor também tem. Se bem que do receptor nós chamamos de contra-eletromotriz, mas é uma mera formalidade. Gerador tinha resistência interna, receptor também tem. Então, quando você encontrar um símbolo desse na frente no circuito, como é que você vai saber se ele é gerador ou receptor? A técnica é muito simples. Primeira providência, você vai observar o sentido da corrente. Quando a corrente elétrica atravessa o aparelho no sentido convencional, então é gerador. Quando a corrente atravessa no sentido contrário ao sentido convencional, então é receptor. Tem uma maneira de facilitar um pouquinho a sua vida. A partir de hoje, quando você encontrar um circuito qualquer, primeira coisa a se fazer, você vai desenhar a força eletromotriz de cada aparelho. Gente, na verdade, força eletromotriz é grandeza escalar. Não tem direção nem sentido, só tem módulo. Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos usar aqui um chamado recurso didático. Gente, é uma coisa que a gente usa só para aprender, depois você larga, joga fora. E como recurso didático, a gente vai considerar o fato de que a força eletromotriz aponta sempre para fora do positivo. Então, você vai desenhar a força eletromotriz de cada aparelho, sempre apontando para fora do positivo, e depois você vai achar o sentido da corrente. A corrente elétrica em qualquer circuito, ela sempre vai girar no sentido que tiver maior quantidade de força eletromotriz. Então você vê se é no sentido horário ou anti-horário, onde se tem maior quantidade de força eletromotriz, esse vai ser o sentido da corrente. Depois que você já sabe qual é o sentido da corrente, é só você observar cada aparelho. Quando a eletromotriz coincide com a corrente, é um gerador. Se a eletromotriz se opõe à corrente, então é um receptor. Você se lembra com toda certeza da equação do gerador. A equação do gerador é V igual a E menos R vezes I. A do receptor é um pouquinho diferente. O E, a força contra a eletromotriz, representa aquilo que ele gastou produzindo alguma coisa, algo de útil. Só que a resistência interna também gasta, né, gente? Todo resistor percorrido por corrente provoca uma queda de tensão que vale R vezes I. Então você tem uma queda de tensão que é o E, que é o que ele gastou para produzir alguma coisa. Você tem outra queda de tensão, que é o R vezes I, que é o que a resistência interna gastou. Se você somar as duas, você tem a queda de tensão total, que é o V. Então a equação é V igual a E mais R vezes I. Olha a diferença, hein? A do gerador, V igual a E menos RI. Do receptor, V igual a E mais RI. E o gráfico do receptor, olha só, V igual a E mais R vezes I. Função de primeiro grau, vai dar uma reta. Isso aí, os senhores, como o A, que no caso é quem faz papel do A, o coeficiente ou o parâmetro angular é o R, é positivo, é uma reta que sobe. Então, uma reta que sobe passando fora da origem é o gráfico do receptor. O local onde a reta toca o eixo das tensões é a força contra a eletromotriz. E o ângulo formado, se você chamar de alfa, a tangente desse ângulo alfa vai te determinar exatamente o valor da resistência interna. Então, aí está. Então vamos lá. A partir de hoje, a hora que você encontrar um circuito, primeira providência, desenhar as forças eletromotrizes. Olha aí o seu desenho. Olha o desenho número 1. Você vai colocar as forças eletromotrizes apontando para fora do terminal positivo. Agora, não se esqueça que isso é um recurso didático. Força eletromotriz não aponta para lugar nenhum. Força eletromotriz é escalar, mas é só para facilitar a nossa vida. Depois você vai desenhar a corrente. A corrente elétrica sempre acompanha a maior quantidade de Fem. Nesse circuito que você está vendo aí, olha o desenho 2. No sentido horário, 24 volts de Fem.
no anti-horário 12. Então, meu amigo, não tem conversa. A lei das selvas vence o mais forte. O sentido horário que tem maior quantidade de Fem é que vai produzir a corrente. Então, corrente, sentido horário. Terceiro passo, você vai identificar quem é quem. Se a corrente tem o mesmo sentido da eletromotriz, gerador. Se tem sentido contrário, receptor. Então você pode ver aí na sua esquerda o de 24 volts é o gerador, na sua direita o de 12 volts é o receptor. E agora para liquidar, é só você usar a lei de Ohm-Pouillet. A corrente vale E menos E' sobre R mais R e prontinho está aí. Esse processo é o processo que deve ser utilizado em qualquer caso que você pegue. É um processo mais eficiente, ele é mais, digamos, mais prático, digamos assim, do que você simplesmente usar a equação do resistor. Então, a partir de hoje, encontrou um circuito? Faça isso aqui. E essa é a primeira coisa que se faz. Sem corrente elétrica você não faz ninguém. Então, primeira coisa, preparar o circuito e calcular a corrente. Última aula nós vimos os chamados geradores. Gerador é aquele aparelho que transforma um tipo qualquer de energia em energia elétrica. Pois o assunto hoje são os chamados receptores ou motores. O receptor ou motor é exatamente igual ao gerador, só que ele faz a coisa ao contrário. Ele transforma energia elétrica em outra forma qualquer de energia. Por exemplo, o monitor que está na sua frente é um receptor. Ele transforma energia elétrica em energia luminosa. A caixinha de som é um receptor, transforma energia elétrica em energia mecânica. A lâmpada, essa lâmpada fluorescente que você tem é um receptor, transforma energia elétrica em energia luminosa. Então, todo aparelho que transforma energia elétrica em outro tipo de energia é um receptor ou motor. O símbolo que é utilizado para representar o receptor é exatamente igual ao do gerador. Mesma coisa, olha o desenho aí, ó. Gerador tinha força eletromotriz, receptor também tem. Se bem que do receptor nós chamamos de contra-eletromotriz, mas é uma mera formalidade. Gerador tinha resistência interna, receptor também tem. Então, quando você encontrar um símbolo desse na frente no circuito, como é que você vai saber se ele é gerador ou receptor? A técnica é muito simples. Primeira providência, você vai observar o sentido da corrente. Quando a corrente elétrica atravessa o aparelho no sentido convencional, então é gerador. Quando a corrente atravessa no sentido contrário ao sentido convencional, então é receptor. Tem uma maneira de facilitar um pouquinho a sua vida. A partir de hoje, quando você encontrar um circuito qualquer, primeira coisa a se fazer, você vai desenhar a força eletromotriz de cada aparelho. Gente, na verdade, força eletromotriz é grandeza escalar, não tem direção nem sentido, só tem módulo. Mas para facilitar a nossa vida, nós vamos usar aqui um chamado recurso didático. Gente, é uma coisa que a gente usa só para aprender, depois você larga, joga fora. E como recurso didático, a gente vai considerar o fato de que a força eletromotriz aponta sempre para fora do positivo. Então, você vai desenhar a força eletromotriz de cada aparelho, sempre apontando para fora do positivo, e depois você vai achar o sentido da corrente. A corrente elétrica em qualquer circuito, ela sempre vai girar no sentido que tiver maior quantidade de força eletromotriz. Então você vê se é no sentido horário ou anti-horário, onde se tem maior quantidade de força eletromotriz, esse vai ser o sentido da corrente. Depois que você já sabe qual é o sentido da corrente, é só você observar cada aparelho. Quando a eletromotriz coincide com a corrente, é um gerador. Se a eletromotriz se opõe à corrente, então é um receptor. Você se lembra com toda certeza da equação do gerador. A equação do gerador é V igual a E menos R vezes I. A do receptor é um pouquinho diferente. O E, a força contra a eletromotriz, representa aquilo que ele gastou produzindo alguma coisa, algo de útil. Só que a resistência interna também gasta, né, gente? Todo resistor percorrido por corrente provoca uma queda de tensão que vale R vezes I. Então você tem uma queda de tensão que é o E, que é o que ele gastou para produzir alguma coisa. Você tem outra queda de tensão, que é o R vezes I, que é o que a resistência interna gastou. Se você somar as duas, você tem a queda de